Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre entrada e saída de dados. Vamos começar falando sobre saída de dados. Temos uma pergunta aqui: como que você pode mostrar o conteúdo de uma variável na tela do computador? A resposta seria usando um comando para escrever no console do Windows, né? Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com aplicações do tipo console. Em C#, nós temos dois comandos principais para que você possa escrever no console do Windows. Tá? O primeiro comando é o console.write e o segundo é o console.writeLine. Mais tarde nós vamos entender que esse console aqui é o nome da classe onde o método write e o método writeLine estão implementados. Tá? Então, nós temos aqui o console.write, abre parênteses, e aqui você coloca qual variável que você deseja imprimir, fecha parênteses, ponto e vírgula, essa é a sintaxe. O writeLine, né, muda aqui somente o nome aqui do comando, ok? Então vamos ver aqui um exemplo de um programa onde nós temos a declaração de uma variável do tipo int, inteira, né, de nome idade, e char sexo. Falamos que idade recebe 20, sexo recebe f, e mandamos imprimir então o conteúdo da variável idade e mandamos imprimir em seguida o conteúdo da variável sexo. Então, ao executar esse programa, chegando nessa linha aqui, ele vai imprimir aqui a idade, o valor da variável idade, e próxima linha, ele imprime o sexo. Note que ele, voltando aqui, ó, ele imprimiu o 20 e o cursor continua aqui na frente, que quando nós mandamos imprimir o valor da variável de baixo, que é a variável sexo, saiu logo na frente. Então, o comando console.write imprime a informação, mas continua aqui com o cursor logo à frente, né? Se você for imprimir uma nova informação, ele vai continuar aqui, ok? Qual é a diferença dele para o console writeLine? No caso do console writeLine, ele vai imprimir e saltar uma linha. Então, quando for solicitada a impressão da próxima variável ali, ó, ele já vai imprimir na linha de baixo. Então, o writeLine, ele imprime e pula para a linha de baixo. Outro writeLine imprime e salta para a linha de baixo. Então, a diferença entre o write e o writeLine é essa. O write, ele imprime, mas ele não salta para a linha de baixo. O writeLine, ele imprime o conteúdo que você passar aqui entre parênteses e salta para a linha de baixo, ok? Por enquanto, nós estamos imprimindo variáveis, mas eu vou mostrar para vocês ainda que nós podemos imprimir expressões aqui também, ok? Veja esse outro exemplo aqui. Então, executando console.write idade dois pontos, então ele imprimiu idade dois pontos e o cursor está logo aqui à frente, esperando o próximo comando, que foi um writeLine de idade. WriteLine de idade, então ele imprimiu o valor da variável idade e pulou para baixo. Note que aqui eu tenho uma constante do tipo string, por isso que ele imprimiu idade dois pontos, e aqui eu tenho o nome de uma variável. Onde eu uso o nome de uma variável, ele vai ler o valor que está atribuído a ela, então por isso que ele imprimiu 20. Como é writeLine, ele vai pular para a linha de baixo, então a próxima impressão já sai na linha de baixo. E aí, estou imprimindo o sexo em seguida. Outro exemplo, temos aqui uma string e estou mandando imprimir essa string. Ok? Também posso mandar imprimir uma variável do tipo string. Mais um exemplo para a gente. Temos aqui string nome, falei que nome recebe Camilo, e aí eu vou imprimir olá, o conteúdo da variável nome, e depois ponto de exclamação, saltando a linha.
Então, ele vai imprimir olá, Camilo, exclamação e saltou para a linha de baixo, ok? Bom, note que eu posso utilizar o write e o writeLine para imprimir tanto variáveis quanto constantes. Nessa impressão aqui, você pode notar que foi necessário utilizar vários comandos de escrita, né? Um para escrever o olá, o outro para escrever o nome, né? Que é um valor de uma variável, e um outro para colocar o ponto de exclamação. Tem uma forma mais simples de fazer isso, utilizando marcadores. Então, nós temos uma variável string nome, falei que nome recebe Camilo, e vou imprimir olá, tem aqui um marcador 0, ponto de exclamação, vírgula, nome. Se eu executar este programa, eu declarei a string, atribuí um valor a ela, e na hora de imprimir, ele imprimiu o valor que está armazenado na variável nome no lugar aqui desse marcador 0, tá vendo? Então, no lugar do marcador 0, ele imprimiu a primeira variável após essa vírgula no console write. Note que eu tenho aqui uma string de formatação. Essa string eu tenho texto e eu posso colocar um marcador nessa string que nada mais é do que abre chaves, um número e fecha chaves, ok? O número 0 indica que você vai imprimir o primeiro elemento que está aqui. Na verdade, aqui nós temos uma variável, mas pode ser uma expressão qualquer que você pode imprimir, ok? Veja este outro exemplo aqui de saída com marcadores. Nós temos aqui a nossa variável nome e temos marcador 0, um espaço, marcador 1, marcador 2. Depois eu tenho olá, que é uma constante, vírgula, nome, que é uma variável, e vírgula, exclamação. Se eu mandar imprimir isso daqui, ele vai, né, se eu mandar executar esse programa, ele vai imprimir olá, Camilo. Note que no lugar do marcador 0, saiu o primeiro valor após a vírgula, que nesse caso é uma constante aqui. No lugar do marcador 1, saiu o valor dessa variável. E no lugar do marcador 2, saiu o ponto de exclamação, o terceiro valor. Então, esses marcadores, eu uso eles com números que variam entre 0 e a quantidade de informações que eu quero imprimir, menos 1. Então, se tem 3 informações, essa é a de número 0, essa é a de número 1, essa é a de número 2. 3 menos 1 vai dar 2, que é o maior número de marcador que nós vamos ter nesse caso. Agora eu vou pedir para você olhar para esse código e me falar o que vai ser impresso. Para o vídeo um pouquinho, olhe com cuidado e me fale o que vai ser impresso. Asa. Por quê? Eu tenho aqui marcador 0, marcador 1, marcador 0. No lugar do marcador 0, que está aqui e aqui, sai o primeiro valor após a vírgula, que é o caractere A. No lugar do marcador 1, sai o segundo valor, que é o caractere S. Então, vai sair A e o S no meio, ok? Bom, vamos mudar então. Estávamos trabalhando com saída de dados, vamos falar agora sobre entrada de dados. Como obter um dado informado pelo usuário? A resposta é usando o comando para ler no console do Windows. Você quer ler, você vai querer obter essa informação a partir lá do console. O usuário vai ter que fornecer isso daí para você no console da aplicação. Em C#, temos o comando console.readline, que nos permite fazer a entrada de dados. Olha para esse programa. Nós temos aqui um string nome e vamos imprimir aqui nome, dois pontos. Vamos falar que nome recebe console.readline e no final vamos imprimir olá e o nome vai sair aqui no lugar do marcador 0.
que esse comando console readline faz? Na hora que chegar nessa linha, ele vai parar a execução e vai esperar o usuário digitar alguma coisa e teclar Enter. Assim que o usuário tecla Enter, esse readline retorna para a gente o valor que o usuário informou. Vamos ver esse programa sendo executado. Então nós temos aqui, ó, nome, dois pontos, já foi declarada a variável nome, né? E imprimimos na tela nome, dois pontos. Na linha de baixo vamos falar que nome recebe console.readline. Nesse ponto, o programa para, que é o que o readline faz, para e espera o usuário digitar alguma coisa e teclar Enter. Assim que ele teclar Enter, o valor, o que foi digitado pelo usuário, vai ser retornado aqui. E aí, nesse caso, como está aqui à direita de um operador de atribuição, vai ser atribuído a essa variável. Então vamos lá. Ó. O usuário veio aqui e digitou João. E agora o usuário vai teclar Enter. Assim que o usuário tecla Enter, o readline vira o quê? Ele retorna o quê? João. Ok? E aí, João é atribuído à variável nome. Quando eu chego aqui, eu dou a mensagem Olá e o valor da variável nome que sai aqui vira Olá, João. Ok? Por essa aula é apenas isto. Até a próxima aula.